A melhor forma de ensinar as primeiras palavras ao seu filho não é pedindo para que ele repita cores, números, formas, e também não é exigindo ou querendo que ele fale o que quer quando aponta, quando chora ou quando te puxa pela mão. Existe um ponto que muda tudo neste processo de desenvolvimento da fala infantil. A criança não aprende decorando e nem aprende pelo simples fato do adulto pedir para que ela fale. Ela aprende vivendo, podendo experimentar a prática do uso daquelas palavras. E hoje eu vou te mostrar algumas estratégias absolutamente práticas que realmente ajudam a criança a conquistar as primeiras palavras dentro da rotina real, em casa, no dia a dia. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga, criadora do Manual da Fala, e há mais de 15 anos acompanho crianças que não falam ou que falam pouco e as ajudo na conquista e evolução da fala. E faço isso treinando famílias, ensinando pai e mãe como conduzir o dia a dia de forma a realmente ajudar a criança a falar. Na nossa temática de hoje, de como que você ensina as primeiras palavras, vamos começar lembrando que a criança literalmente começa a falar imitando a nossa fala. A criança começa a falar imitando a fala do adulto. E para que ela consiga fazer essa imitação, nós precisamos garantir duas coisas. Primeiro, que ela saiba imitar, né? E segundo, que ela ouça repetidamente e tenha oportunidade de usar essas palavras que nós queremos ensinar. Uma criança com atraso na fala precisa de estímulo intencional. Não adianta muita conversa, muita música, muito brincadeira, mas tudo muito solto e cada hora vem uma palavra diferente, em um contexto diferente, e aí no meio daquilo a criança não sabe muito bem como que ela fala, como que ela usa aquilo, o que que em tanto estímulo ela escolhe para falar primeiro. A criança precisa de constância, o mesmo estímulo, da mesma forma, repetidas vezes. Isso ajuda o cérebro dela a conseguir imitar e usar aquela palavra, conseguir entender em que contexto ela usa e como que ela faz aquela produção. Obviamente, o primeiro passo para termos sucesso é definir que palavras têm mais chance do meu filho conseguir aprender agora. Que palavras têm mais chance dele imitar agora? E como é que a gente escolhe isso? Não é sorteando, não. É observando os interesses do seu filho. O que mais ele te pede no dia a dia? E tudo bem, mesmo que ele não fale, ou mesmo que ele não tenha aquela estrutura de apontar, mas o que você que conhece seu filho? Se ele falasse, o que ele te pediria? Ele é uma criança que ama comer? Pediria por comida? Ele pede água o tempo todo, toma muita água, sente falta se você não oferece? Gosta muito de colo? Grudado em você? Te chama o tempo todo? Tem um brinquedo favorito? Tire os próximos dias para não estimular nada e apenas observar. E identifique: o meu filho, o que ele me pediria agora, na nossa vida real, no nosso dia a dia, sem inventar moda. Nesta realidade, escolha aí duas ou três opções. Ah, pediria comida, pediria colo, pediria um determinado brinquedo. Essas vão ser as primeiras palavras que nós vamos intencionalmente estimular e criar esses contextos de muita repetição que favorecem o aprendizado do seu filho. Uma vez que essas palavras foram definidas, precisamos agora criar oportunidades de pedido. Eu preciso criar situações no ambiente para que meu filho tenha a tomada de iniciativa, o desejo de me pedir essas coisas que eu selecionei. Se essa criança recebe isso o tempo todo, se eu ofereço o tempo todo, se está à disposição o tempo todo, ela não vai pedir, não porque ela não pode, mas porque ela não precisa. Então, crie pequenas faltas. Não estou aqui sugerindo, por exemplo, se uma das palavras foi água, que você simplesmente não dê mais água para o seu filho. Mas ao invés de ter a garrafinha ali disponível o tempo todo, deixa ela num lugar que seu filho enxerga, mas não alcança. Quando ele for fazer um movimento de pegar, se é uma criança que pede, que aponta, que puxa você, perfeito. Se é uma criança, eu já vou te dizer como você vai responder. Mas mesmo que seja uma criança que não tem essa estrutura de pedido, ela provavelmente vai até onde está, vai tentar pegar uma cadeira para escalar, vai ter isso que eu chamo de
iniciativa, tomada de iniciativa, vai ter aquele momento do interesse por aquilo. E essa é a janela mágica onde você, adulto muito bem intencionado, vai responder e atender ao pedido do seu filho de forma a favorecer que ele imite. Como assim? Se nesse momento em que teu filho toma a iniciativa, você vai lá, mas o que você quer? Diga para mim, fala água, por exemplo. A criança, teu filho não sabe o que ele não sabe. Essa postura do adulto que eu entendo que é feita com a melhor das intenções, mas acaba criando na criança a sensação de que pedir é difícil, de que é muito chato, de que é muito complicado, de que ele não consegue. E por isso, muitas vezes, a criança chora, foge, tenta pegar sozinha, a criança não pede. Quando teu filho tomou, demonstrou o interesse por algo, você vai atender prontamente. Água! E vai usar uma palavra, a tua palavra-alvo. Se for uma palavra difícil, vamos imaginar comida. Qual é a chance de uma criança começar a falar falando comida? Você vai usar um correspondente simplificado. Mamã, papá, por exemplo. Ai, Angélica, mas todo mundo diz que não pode falar errado. Você não está falando errado. Você está usando uma adaptação, uma combinação. Você não está trocando fonemas naquela palavra. Você está, naquele momento, dando um modelo passível de imitação para uma criança que está aprendendo. Mamão, a chance dele imitar é muito maior. Quando ele começar a falar mamão, você vai modelar comida e vai entregar. Uma coisa por vez. Primeiro preocupe-se em começar a falar, depois a gente evolui essa fala, ok? Ele tomou a iniciativa do pedido, apontou, foi até lá, se pendurou, foi pegar uma cadeira, você já sabe, você se antecipa. Filho, a mãe ajuda. Onde é? Onde você quer levar? O que que você quer? Me mostra. Água! Mamã! Nota que eu falo com vontade essa palavra. Não é água, e entrego mamam, e entrego. Abre essa articulação, estica essas vogais, fala assim para dar um tempo maior e a criança ir fazendo essa associação entre esta palavra e aquilo que ela deseja. O brum-brum, se for um carrinho, a nenê, se for uma boneca, o uau, se for um urso de pelúcia, um leão. Use aquilo que for, mas use uma palavra com constância. E aí você tem o teu primeiro objetivo: criar situações em que teu filho te peça isso durante o dia. Sem pressão, sem obrigação, sem sofrimento. Você cria a necessidade. Quando ele vai pegar, você prontamente atende e fala a palavra-alvo todos os dias, em todos os momentos que aquilo for pertinente. A água, por exemplo, não vale só para beber. A água do banho, quando vai brincar na área, quando vai na piscina. Os brinquedos, o carrinho, por exemplo, não é só quando ele quer pegar o carrinho para brincar. É o carrinho no livro, é o carrinho na música, tudo aquilo que tem carrinho, aquela palavra entra. Da mesma forma que você sempre fala, com essa mesma apreciação, quase que envelopando ela para presente, dando um destaque. Essa é a palavra que eu estou te ensinando agora, com muita constância, com muita repetição. Só que é lógico, para a criança conseguir fazer isso, para o teu filho conseguir imitar essa palavra que está sendo apresentada intencionalmente em um excelente contexto de pedido, de comunicação, teu filho precisa ser capaz de imitar, né? Que é a nossa segunda garantia lá. Tem que ter essa repetição, diferentes situações, várias vezes ao dia, e tenho que ter a habilidade de imitar. Eu sempre digo, fala a gente desenvolve em duas vias. A via da comunicação, que é essa, em que eu crio situações intencionais, onde a gente vai poder pedir, vai poder comentar, vai poder explorar aquilo que eu estou estimulando o meu filho, e a via do desenvolvimento de habilidade. Aqui na comunicação, eu estou ajudando ele a ver a prática do para que a fala serve, como que eu uso ela no dia a dia. Mas é lógico, para que a criança consiga evoluir aqui, ela tem que desenvolver as habilidades pré-requisito. A criança começa a falar imitando, ela tem que desenvolver essa habilidade de imitação verbal. No seu caso, estamos aqui na expectativa das primeiras palavras, estimular a imitação verbal a partir de agora. Tá no banho, chique, 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 chique. Vai cheirar o pé, fu, 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 fu. É som o tempo todo. Você vai cantar musiquinha, você vai
focar nas músicas que têm imitação verbal, ia, ia, ô, ha, 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 ho, 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 música que tem imitação. Vai olhar o livro, ao invés de você falar: "Olha o pintinho, olha o cachorro, olha a vaca", é o au, au, o piu, piu, o mu, sons. Começou a chover, tá trovejando, né, "Nossa, olha que chuva, que tempo feio". Olha, faz barulho do trovão, sons o tempo todo. Uma coisa fundamental aqui, se teu filho não consegue imitar sons, significa que não está no momento de você ter a expectativa das primeiras palavras, mas de você ter a expectativa de que ele desenvolva as habilidades pré-requisito. Ele não imita som por quê? Será que ele não sabe imitar movimento? Ou ele sabe e só não evoluiu ainda? Como é que está a atenção dele? Como é que está a resposta aos chamados, aos comandos, né? Se você chama, ele olha, pega tal coisa para a mamãe, ele consegue pegar. Qual que é a onde está a vaca, ele consegue te mostrar a vaca, ele faz essa identificação, como que é essa estrutura de pedido dele, que nós estamos trabalhando aqui, mas de forma geral, teu filho consegue pedir o que ele deseja ou a comunicação dele é totalmente pautada no choro. Se ele tem dificuldade nessas habilidades que eu falei agora, o teu foco de estímulo não deve estar nas primeiras palavras, mas na conquista da dificuldade, que ele tem dificuldade, respeitando a hierarquia de desenvolvimento da fala infantil. E aí é lógico, se teu filho tem dificuldade nisso aqui, você precisa de orientação fonoaudiológica. Mudará completamente o curso de evolução do seu filho se você tiver uma boa conversa com o fonoaudiólogo que entende desse desenvolvimento infantil, souber identificar em que fase desse desenvolvimento está o seu filho e como você deve agir intencionalmente, diariamente, para ajudá-lo a evoluir nessa habilidade. E aí sim, habilidade por habilidade, chegar a ter condições de executar isso que estamos falando aqui e então aprender, termo didático, né? Aprender as primeiras palavras e a partir delas evoluir. Não posso deixar de te convidar a conhecer o treinamento familiar. Claro que se você tiver interesse em viver o treinamento familiar e de fato ter segurança no desenvolvimento da fala do seu filho, vai ser um prazer te acompanhar nesse processo e para mais informações basta conversar com a minha equipe. O telefone está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Junto com o telefone tem um site onde tem uma aula complementar onde eu aprofundo mais sobre esse desenvolvimento da fala, sobre o viés da ação familiar. Para assistir, basta clicar. Ela é cheia de orientação e tem alguns estímulos muito práticos que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo. Agora vai lá, coloque em prática tudo o que falamos aqui e me conta nos comentários como é que tá a fala aí na sua casa, que dificuldade você tem e como este conteúdo te ajudou. Lembre-se também de se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos de como mãe e pai evoluem a fala do filho em casa. Até mais!